Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, hoje quinta-feira, 30 de outubro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 77-3444-1043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e de Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição que só está começando nesta quinta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, mínima de 19 com a máxima de 32 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Chove, Samuel Tadeu? Não temos previsão de chuva para hoje. Só falou a temperatura, o mais importante, ninguém quer saber se chove ou se não, até agora nada, né? Infelizmente, né? Então sem previsão de chuvas, né? Sem previsão de chuvas. Sabe quando é que tem? Quarta-feira, né? Dia 5? Se eu não estou enganado, é isso mesmo, né? Isso. Quarta-feira, dia 5, a partir de quarta-feira tem possibilidade para chuvas aqui na nossa região, no sudoeste da Bahia. Vamos lá, gente, estamos apenas começando as nossas pautas. A partir de agora você participa, traz a sua denúncia, WhatsApp disponível aí, 77-3444-1043, participe com a gente. Estamos apenas começando, vamos então para as nossas pautas. A gente começa falando o seguinte, viu, gente? Dom Armando Butiol acompanha padres da Bahia e de Sergipe em formação no Colégio Pio Brasileiro em Roma. Olha, sacerdotes do Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que reúne dioceses da Bahia e de Sergipe, estão em formação permanente no Colégio Pio Brasileiro em Roma. A instituição, mantida pela CNBB, acolhe padres de todo o país que realizam cursos de especialização e estudos teológicos nas universidades pontíficas da capital italiana. Na imagem registrada na quarta-feira 29, aparece o bispo emérito de Livramento de Nossa Senhora, Dom Armando Butiol, que atua como diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro, e sacerdotes das arquidioceses, arquidioceses de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, além das dioceses de Camaçari, Jequié, Lagoinhas, Teixeira de Freitas, Livramento de Nossa Senhora, Serrinha, Caetité e Estância, entre outras do Regional Nordeste 3. Como diretor espiritual, Dom Armando Butiol é responsável pelo acompanhamento pastoral e espiritual dos padres brasileiros residentes no colégio. Seu trabalho busca fortalecer o crescimento humano, acadêmico e vocacional dos sacerdotes, promovendo momentos de oração, partilha e reflexão durante o período de formação em Roma. O encontro destacou a comunhão e o testemunho fraterno dos padres do Regional Nordeste 3, que seguem se preparando para retornar às suas dioceses, levando novas experiências e aprendizados adquiridos no exterior, em sintonia com a missão evangelizadora da igreja no Brasil. Então tá aí, né? O Armando, inclusive, que é uma figura muito querida aqui em Livramento de Nossa Senhora, em toda a nossa região, né? Em cidades da região também, né? Um líder aí da Igreja Católica, realmente muito querido, respeitado até mesmo por pessoas de outras religiões também, né? Então tá aí ele acompanhando aí esses padres, né? Da Bahia e de Sergipe nessa formação lá no Colégio Pio Brasileiro em Roma.
Justiça revoga a prisão preventiva de jovem acusada de homicídio em Livramento de Nossa Senhora. A Justiça da Bahia concedeu nesta quarta-feira, dia 29, o direito de responder em liberdade à jovem Tauane Silva Mandu, de 22 anos, que estava presa preventivamente desde o dia 17 de outubro. Ela é investigada no processo que apura a morte de Luan Stefano da Silva Nunes, ocorrida no dia 12 de outubro em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano. A decisão foi proferida pela desembargadora Soraya Moradilo Pinto, relatora da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Após a análise do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da jovem, no pedido, os advogados alegaram ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, além de destacarem-se as condições pessoais favoráveis de Tauane, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais. Com a decisão, a jovem será liberada do presídio e deverá cumprir medidas cautelares, entre elas comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. O processo segue sob segredo de justiça e continua em tramitação na comarca de Livramento de Nossa Senhora, sob acompanhamento do Ministério Público e da Polícia Civil. Então tá aí, né? Ou seja, a justiça revogou então a prisão aí desta jovem. Ok? Vamos falar lá de Rio de Contas, né, gente? Da barragem Luiz Vieira, que tá aí com seu nível crítico, né? Com apenas 22,24% aí de sua capacidade. Olha, localizada no município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, a barragem Luiz Vieira atingiu um nível crítico, preocupando moradores e autoridades locais. Imagens e vídeos registrados aí no sábado, dia 25, mostram o reservatório com 22.104.068 metros cúbicos de água, equivalente a apenas 22,24% de sua capacidade total. Considerando que o reservatório suporta até 99.351.357 metros cúbicos, o cenário atual é alarmante e reacende o alerta sobre o abastecimento e a necessidade de uso consciente de água em toda a região. Diversos municípios dependem diretamente do reservatório para o consumo humano, a irrigação e outras atividades essenciais. Desde novembro de 2024, o volume vem diminuindo gradativamente devido à escassez de precipitações e às altas temperaturas. O último sangramento do reservatório, quando o nível da água ultrapassa o vertedouro, ocorreu em abril de 2007. Em janeiro de 2022, a Luiz Vieira atingiu um de seus pontos mais altos de armazenamento dos últimos anos, atraindo centenas de curiosos que foram ao local observar a beleza e o impacto do volume expressivo de água. Atualmente, a situação é grave e a Defesa Civil tem monitorado o local de perto. A expectativa é que o período chuvoso previsto para os próximos meses traga alívio para a situação. Na verdade, eu quero uma correção aqui, porque ela havia realmente aí transbordado, né? Vertido, né? Em 2007, mas eu acho que tem uns 2 anos também, 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano, que ela também pegou sua capacidade máxima, né? Ficou aí, acho que se eu não me engano, 1 mês mais ou menos aí, tal, sangrando. Então tem toda essa observação aí para ser feita, né? Porque houve também, ela verteu aí durante quase 30 dias, se eu não me engano, tem 1 ano ou 2 anos mais ou menos, que houve aí também esse volume todo aí da Luiz Vieira, né? Mas infelizmente realmente perdeu aí muita água aí nos últimos meses, né? E acabou realmente chegando aí nessa situação. A última medição dela, Samuel e ouvintes, se eu não estou enganado, já não está mais com 22%. Já está com 21,96% de sua capacidade. Ou seja, já não tem 22% de sua capacidade. Atualizada aqui, já está, né, no dia 28, portanto a medição ocorreu, e ela tem aí 21.816.081 metros cúbicos, cota de 1.011,91 metros, que equivale a 21,96% de sua capacidade. Ou seja, realmente a situação é preocupante e as pessoas elas têm de ficar atentas, inclusive aí realmente com o consumo racional da água, viu? Consumo consciente aí da água, ok, gente? Carreta carregada de bois tomba na BR-030 e deixa mais de 14 animais mortos e motorista fica ferido. Uma carreta boiadeiro tombou na BR-030 entre o distrito de Julião e a sede do município de Malhada, no sudoeste da Bahia, na tarde desta quarta-feira, dia 29.
O veículo, uma Scania prata de placa RCS 6L51, transportava dezenas de bois quando saiu da pista e desceu uma ribanceira por volta das 12h55. O motorista, identificado como Kennedy Vieira de Andrade, morador de Brasília, Distrito Federal, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Municipal de São Geraldo, HMGS. De acordo com informações colhidas no local, o condutor teria freado bruscamente para evitar colidir com uma motocicleta, o que fez o caminhão perder a estabilidade e tombar. Durante o acidente, pelo menos 14 bois morreram, enquanto outros ficaram feridos e precisam ser sacrificados no local. Um morador identificado como Domingos Ramos dos Santos, que parou para ver o ocorrido, foi atingido por um dos animais e também encaminhado ao hospital em estado grave. Após o tombamento, moradores de comunidades próximas foram até o local recolher partes da carne dos animais mortos. A ação considerada irregular pelas autoridades sanitárias. Técnicos da Vigilância Sanitária alertaram que o consumo de carne de animais mortos em acidentes é proibido e oferece risco à saúde, podendo causar intoxicações alimentares e transmissão de doenças. O motorista informou à imprensa que autorizou o abate dos bois que ficaram feridos após a confusão gerada nas redes sociais sobre o destino da carga. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou uma retirada do veículo dos animais também, e as causas do acidente ainda serão apuradas, mas há indícios de perda de controle na frenagem ou falha mecânica, Luiz. Então tá aí, né? Então tá aí, toda essa situação lamentável. Samuel, deixa eu fazer aqui a correção, né, sobre a Luiz Vieira. Ela sangrou aí realmente, a Luiz Vieira, em 2022, viu? Janeiro de 2022, né? Ela verteu aí, portanto, né, durante um bom tempo e acabou realmente aí tendo sua capacidade máxima. Naquela ocasião, ela tinha capacidade aí de 99.351.357 metros cúbicos, né? Ou seja, e havia aí registrado o seu volume total em abril de 2007, né? Então ficou aí 14 anos, né? Sem sangrar, e sangrou em 2022. Portanto, de lá para cá, não sangrou mais, infelizmente, chegando a essa conta aí de estar com 21% apenas, né? De sua capacidade. Tá bom? Ok, gente? Só para poder agora retificar aí as informações anteriores. Agora poderiam aproveitar aí que está aí com essa capacidade aí, e os engenheiros, né, aproveitar para fazer um reparo, para ver como é que tá, né? Reparo foi feito, né? Reparo, eu acredito que foi feito. Segundo a ANA, né? A Agência Nacional de Águas, aquelas rachaduras, aquelas coisas que ela apresentava, né? Eles dizem que foi realizado, né? Que foi realizado o reparo, né? Então, agora o que tem que se pensar também é realmente, como você falou aí, verificada, ampliar, né? Ampliar o espaço, sei lá, alguma coisa do tipo, ver realmente o que pode ser feito, porque visto que aumentou em muito o consumo de água aqui na nossa região, né? Aumentou em muito as ligações e realmente aí exige todo esse cuidado, né? Exige todo esse cuidado, tá bom? Vamos lá, vamos dando continuidade por aqui. Olha, gente, projeto propõe criação de política municipal de combate à violência escolar em Brumado. De autoria do vereador Delvaí Messias, popular Vadim Garrincha, o projeto de lei número 058/2025 propõe a criação da política municipal de prevenção e combate à violência no ambiente escolar e de promoção de cultura de paz em Brumado. A iniciativa tem como objetivo desenvolver ações integradas voltadas à prevenção, a enfrentamento e superação de todas as formas de violência nas unidades da rede municipal de ensino. De acordo com o texto, a política será orientada, né, portanto, por princípios como a proteção integral da criança e do adolescente, o respeito aos direitos humanos e a abordagem multidisciplinar e intersetorial, a participação da comunidade escolar e da sociedade civil, além da promoção da inclusão social, da mediação de conflitos. Entre as diretrizes estabelecidas estão o fortalecimento de programas de prevenção e combate à violência escolar, ao bullying e ao ciberbullying, como o oferecimento de apoio psicossocial e pedagógico a estudantes, professores, servidores e familiares envolvidos em situações de violência. Na justificativa, o vereador Vadim Garrincha destacou que a proposta busca assegurar um ambiente escolar seguro, inclusivo e pautado no respeito mútuo, solidariedade e dignidade humana.
Segundo ele, a violência nas escolas representa uma ameaça à integridade e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, afetando o processo de aprendizagem e o equilíbrio emocional de toda a comunidade escolar. O parlamentar defendeu ainda que é dever do poder público adotar medidas concretas para identificar e enfrentar situações de violência, garantindo acolhimento e proteção a todos os envolvidos. A criação da política, acrescentou, permitirá o fortalecimento de protocolos municipais de atuação diante desses casos. Então tá aí, né? Esse projeto muito bacana apresentado então aí, né, pelo vereador Vadim Garrincha, o projeto de lei 058/2025 lá em Brumado. Ok, gente? Tá beleza? Vamos com mais notícias, mais informações aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Caso suspeito de meningite é descartado em Caetité. A Secretaria Municipal de Saúde de Caetité informou nesta quarta-feira, dia 29, que foi descartado o caso suspeito de meningite que estava sob investigação no município. O resultado da análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEN, confirmou que não há indícios de infecção pela doença. De forma preventiva, a escola onde o estudante está matriculado passou por um processo de detetização na última terça-feira, dia 28. Em nota, a Secretaria de Saúde destacou o compromisso com a transparência e a vigilância permanente, afirmando que todas as ações seguiram os protocolos do Ministério da Saúde. O órgão reforçou ainda a importância da notificação imediata dos casos suspeitos por parte dos serviços de saúde, medida essencial para garantir o monitoramento ágil e a adoção de estratégias preventivas no enfrentamento de possíveis surtos. Então tá aí, né? Portanto, foi descartado isso lá em Caetité. PM apreende morador de Igaporã acusado de furtar delegacia em Bom Jesus da Lapa. A Polícia Militar da Bahia cumpriu na manhã desta quarta-feira, 29, mandado de prisão preventiva contra Jean Onílio dos Santos, 43 anos, conhecido como Metralha. Natural de Igaporã, ele foi localizado em uma residência na rua Tabelião Pimenta, no bairro Maravilha 2, em Bom Jesus da Lapa. Segundo informações, o mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia a pedido da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa, após investigações apontarem a participação do suspeito em furtos de veículos apreendidos em delegacias, inclusive na unidade policial do próprio município. Na decisão judicial, o juiz Moisés Argones Martins destacou que a prisão preventiva foi decretada diante da reiteração delitiva e da audácia do investigado, que teria subtraído bens públicos sob custódia da polícia, demonstrando risco à ordem pública e desprezo pelas autoridades. Jean Onílio, o Metralha, foi apresentado na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, onde permanece à disposição da Justiça. Ele também é apontado como um dos principais responsáveis por furtos e roubos de motocicletas, veículos e propriedades rurais, com foco na subtração de placas solares, animais e dinheiro. A prisão foi efetuada por uma equipe da Rondesp Meio Oeste em operação conjunta com a 38ª Companhia Independente de Polícia Militar e Coordenadoria da Inteligência, o COINT da PMBA. Rapaz, mas o cara também é muito cara de pau, hein? Furtar uma delegacia, meu amigo. O Metralha, né? É, rapaz, vou dizer um negócio, é coisa de louco, viu? E o juiz aí, ó, já destacou justamente isso, né? Que a prisão preventiva foi decretada diante da reiteração delitiva, né? Reiteração delitiva e da audácia do investigado, que teria subtraído bens públicos sob custódia da polícia. É muita cara de pau, viu? É muita cara de pau. É. Se ele tá roubando a delegacia, o que mais que ele não tem coragem de roubar, hein? Furtar, né? Melhor dizendo. Acho que até a sombra dele mesmo. É. Tá louco, viu? Senado dos Estados Unidos aprova projeto para encerrar tarifas de Trump contra o Brasil. O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para anular as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump ao Brasil em produtos como petróleo, café e suco de laranja. A decisão foi divulgada na noite de terça-feira, dia 28, e apresentada pelo senador democrata Tim Kaine, da Virgínia. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara e tem poucas chances de avançar. Novas regras foram implementadas na casa que permitem à liderança barrar o avanço de projetos relacionados aí à tarifa. O texto propõe revogar o estado de emergência nacional americano,
A votação do Senado terminou com um placar de 52 a 48 pela aprovação. A medida busca expor a insatisfação com a política tarifária do governo Trump. Então tá aí, né? Então tá aí. Rapaz, o Senado aprovou, agora não deve dar encaminhamento no Congresso, né? Pois é. Homem morre após complicações por queda dentro de casa em Tanque Novo, viu, gente? Olha, um homem de 56 anos morreu na noite de terça-feira 28 no Hospital Geral de Guanambi, no sudoeste da Bahia, após complicações provocadas por uma queda dentro de casa no município de Tanque Novo. A vítima foi identificada como Wilton Magalhães Pereira. Segundo informações do hospital, ele sofreu o acidente no último dia 20 de outubro e foi diagnosticado com traumatismo craniano. Wilton passou por cirurgia para remoção de um coágulo cerebral e permaneceu entubado desde o dia seguinte à internação. O quadro de saúde se agravou e ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Guanambi, onde será submetido à necropsia. Criminosos furtam 170 galinhas de propriedade em Bom Jesus da Lapa. Um furto de grandes proporções foi registrado na madrugada de segunda-feira, dia 27, no bairro Parque Verde, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O criador de galinhas, um homem de 34 anos, procurou a delegacia de polícia civil da cidade para informar o desaparecimento de aproximadamente 170 galinhas de sua propriedade, além de um saco de esterco. O crime gerou grande surpresa e preocupação da comunidade, visto que o autor conseguiu realizar o furto de forma estratégica, sem deixar rastros evidentes. De acordo com informações, o criminoso teria escalado o muro do lote do criador para acessar o local onde as aves estavam alojadas. Após realizar o furto das galinhas e também do esterco, o autor fugiu sem ser identificado, melhor dizendo, deixando o criador com prejuízo substancial. O criador, que também exerce a profissão de enfermeiro, relatou que não possui suspeitos do crime, mas acredita que as câmeras de segurança instaladas em algumas residências próximas ao local do furto podem fornecer informações cruciais para as investigações. A Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa foi acionada e iniciou a apuração do caso. As autoridades estão analisando as imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar o criminoso e esclarecer as circunstâncias, melhor dizendo, do furto. O criador de galinhas destacou que o prejuízo é significativo para a sua atividade, que depende dessas aves para gerar renda. Ele expressou o desejo de que as autoridades consigam rapidamente identificar e prender o responsável para que o crime não fique impune e o prejuízo possa ser minimizado. Rapaz, então daí, eu não sei o que mais que o pessoal faz para poder evitar furto, não, né? Porque se cria uma galinha, furta, se cria um boi, furta, se cria um porco, furta, né? Se coloca placa solar, furta. Tá difícil a situação, né? E antigamente era só dentro dos grandes centros, agora a zona rural também aí desassistida. É uma situação realmente lamentável, viu? Homem finge ser cliente e foge com moto durante teste em loja de Caetité. Rapaz, olha, um homem se passou por cliente e fugiu com uma motocicleta durante um suposto teste de direção em uma loja de veículos em Caetité. O caso ocorreu na manhã do último sábado 25, por volta das 10 horas, no estabelecimento Delson Veículos, localizado na Avenida Dácio Oliveira, no centro da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito alegou interesse na compra e pediu para testar o veículo, uma Honda CG 150 Fan ESDI de cor preta, placa OZC 8A24. Após sair com a moto, ele não retornou e não manteve contato com os funcionários. O crime foi registrado como estelionato e o caso está sob investigação pela Polícia Civil. Até o momento, o autor não foi identificado e o veículo não foi localizado. Muita cara de pau também, né? Será que ele acha que vai ficar por isso mesmo? Que ninguém consegue descobrir, que não tem investigação, que não dá em nada? Será que é isso aí? É difícil, viu? Câmara dos Deputados aprova prisão de até 15 anos para quem alterar bebidas e causar morte. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece pena de reclusão de 5 a 15 anos para os crimes de modificação de bebidas ou alimentos que resultarem em morte do consumidor. Suplementos alimentares também entram na lista de produtos cuja adulteração será punida pelo Código Penal. A falsificação ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios, bebidas e suplementos alimentares será considerada crime hediondo caso resultar em morte ou lesão corporal grave.
O texto aprovado nesta terça-feira, dia 28, é um substitutivo do relator deputado Kiko Caleguin, do PT São Paulo. Para o projeto de lei número 23.007/07, o projeto será enviado ao Senado. A pena para mudanças que tornam o produto nocível à saúde continua a mesma. A reclusão é de 4 a 8 anos. Caso resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, como a cegueira provocada pelo metanol, essa pena é aumentada da metade. Para todas essas ações, se aplica a reclusão de 5 a 15 anos, caso alguém que consuma essas substâncias venha a morrer. Tá aí. Então tá aí, né? Toda essa situação aí, o pessoal realmente tá de olho, né? Nessas bebidas aí e tal, enfim, toda essa questão aí, metanol, uma coisa, outra, né? Enfim, e a Câmara aprovando então aí, né? Essa prisão de até 15 anos, né? O Lula, gente, sancionou aí, né? Lei que busca endurecer combate ao crime organizado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que faz alterações na legislação para fortalecer o combate ao crime organizado e ampliar a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos na área. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 30. A nova legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional e classifica 2 novas modalidades de crime: obstrução de ações contra o crime organizado e conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado, com penas de reclusão de 4 a 12 anos, além de multa. A medida reforça a segurança pessoal de autoridades envolvidas no combate à criminalidade para ampliar a proteção a juízes, membros do Ministério Público, policiais militares, além de seus familiares. O artigo 288 do Código Penal foi alterado agora. Quem solicitar, né, ou contratar a prática de crimes, de crimes a membros de uma associação criminosa poderá ser punido com a mesma pena prevista para os próprios integrantes. Rapaz, então tá aí, né? Ministério Público também não, ou melhor dizendo, essa lei aí, portanto, aprovada aí, tem tudo a realmente, a gente espera que ajude bastante, né? Porque o negócio tá feio, a criminalidade tá feia, e deu pra ver aí através dessa semana aí, né? O Rio de Janeiro, a guerra que tá aí, a situação é complicada, viu? Furtos de cabos deixa 7,6 mil clientes sem energia na Bahia em 2025, aponta Coelba. Entre janeiro e setembro de 2025, o furto de cabos de energia afetou 7,6 mil clientes na Neoenergia Coelba da Bahia. O número representa uma redução de cerca de 60% em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo o levantamento divulgado pela distribuidora. A empresa atribui a queda às ações de monitoramento e ao uso de novas tecnologias para aumentar a resiliência da rede elétrica. O furto de cabos é uma prática criminosa que afeta milhares de pessoas e compromete o funcionamento de serviços essenciais como hospitais e escolas. Intensificamos nossas ações e investimentos, o que resultou em menos clientes prejudicados, afirmou Tiago Martins, superintendente técnico da Coelba. O total de ocorrências também diminuiu. Foram 1.515 registros nesse ano, ante 1.603 em 2024, redução de 5%. Os municípios com mais casos foram Salvador, com 322, Feira de Santana, com 148, Conceição do Coité, com 119, Serrinha, com 102, Camaçari, 87. A Coelba informou ter instalado mais de 2.000 equipamentos de autorrecuperação, que são aquelas self-healing, que religam automaticamente o sistema em até 60 segundos. A concessionária também construiu 30 novos circuitos elétricos e opera com mais de 7.000 religadores, que permitem redirecionar, né, a energia em caso de interrupções. Para coibir o furto, a empresa reforçou o monitoramento e instalou inibidores de acesso em postes e substituiu caixas subterrâneas por estruturas reforçadas com concreto e solda. A distribuidora ainda desenvolveu um dispositivo que blinda os cabos dos religadores, evitando que o roubo deixe equipamentos inoperantes. As ações entregam a Operação Metalis, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que busca identificar receptadores dos materiais furtados.
Mais de 1 milhão de aposentados ainda não pediram reembolso de descontos indevido do INSS. Cerca de 1,2 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social INSS ainda não solicitaram reembolso de valores descontados irregularmente, segundo o balanço divulgado na segunda-feira, dia 27. O número representa 27% dos beneficiários elegíveis que ainda não buscaram a devolução. Para receber os valores é necessário procurar o INSS e assinar um termo de acordo que autoriza o reembolso. O prazo para realizar o procedimento termina em 14 de novembro. Após essa data, quem não formalizar o pedido perderá o direito à restituição. Desde o início dos pagamentos, em 14 de julho, o governo federal já reembolsou 2,3 bilhões a mais e de 3,4 milhões de beneficiários. Os valores devolvidos se referem a descontos indevidos de mensalidades associativas e contribuições não autorizadas em favor de entidades que firmaram um acordo com o INSS. De acordo com o levantamento, 128 mil segurados confirmaram ter autorizado as cobranças, que envolvem 44 associações e instituições. O Instituto reforça que os beneficiários podem consultar e solicitar o reembolso pelo aplicativo Meu INSS, também pelo site gov.br/Meu INSS ou, se preferir, presencialmente nas agências do INSS. Então tá aí, né? Ou seja, essas pessoas aí, né? Mais de 1 milhão que ainda não pediram o reembolso, né? Tem que ficar atentos, viu? Para poder, né? Realmente não ficar aí sem esse reembolso, né? Sem esse valor aí a ser ressarcido. Tá bom, gente? Olha, a Polícia Militar apreende arma e droga em residência abandonada na zona rural de Ibicoara. Isso foi na última terça-feira, 28, né? Às 15 horas. Uma guarnição aí da 42ª Companhia Independente de Polícia Militar realizava rondas na zona rural de Ibicoara, na Chapada Diamantina, quando recebeu informações de moradores sobre movimentações suspeitas em uma residência localizada entre o município e o povoado de Pau Ferrado, nas proximidades da Fazenda Pilão. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o imóvel abandonado. Durante a varredura, a equipe localizou uma sacola contendo uma pequena quantidade de maconha e uma pistola da marca Sing Sauer, que estavam escondidas no interior da casa. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Ibicoara, onde o caso será investigado pela Polícia Civil para identificar os responsáveis e apurar a origem da arma. A ação entrega o trabalho de patrulhamento preventivo e combate ao crime organizado pela Polícia Militar na zona rural, reforçando a presença policial em áreas mais afastadas e o compromisso com a segurança da população. Muito importante também, né? Inclusive aqui já entra a questão de rondas rurais, entre outras coisas, e realmente está de parabéns aí a 42ª Companhia Independente de Polícia Militar, né? 42ª Companhia de Polícia Militar aí da Chapada Diamantina. Polícia Civil cumpre mandados e apreende eletrônicos em operação contra agiota em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repreensão em Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão nos bairros Ipanema, Boa Vista e Urbis 6, em endereços ligados a um homem de 55 anos, investigado por diversos crimes, incluindo extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraude em licitações. Segundo as investigações, o suspeito atuava como agiota e teria ameaçado de morte um idoso de 72 anos caso este não aceitasse os juros abusivos de um empréstimo contraído com ele. O investigado também é apontado como dono de postos de combustíveis e empresas prestadoras de serviços a prefeituras da Bahia, envolvidas em esquemas de direcionamento de licitações, superfaturamento e pagamento de propina. Ainda conforme a polícia, o homem possui 3 CPFs diferentes registrados em seu nome, o que reforça suspeitas de falsidade ideológica e ocultação do patrimônio. Durante a operação, que contou com 30 policiais civis, foram apreendidos celulares, computadores, tablets e pendrives, que serão encaminhados à perícia técnica. As ações ocorreram simultaneamente com residências e estabelecimentos comerciais do investigado. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar outros envolvidos no esquema e aprofundar a investigação sobre fraudes em contratos públicos, Luiz. Agora me diga uma coisa aqui. 3 CPFs? Como é que ele conseguiu isso?
Não, é isso que eu queria saber. Não, agora eu tô aqui, eu tô encabulado com isso aqui, eu tô pasmo. 3 CPFs? Diferentes registrados em seu nome. Rapaz, eu vou te falar um negócio, o Brasil não é pra amadores não, viu? Pra profissionais. Não, o Brasil não é pra amadores, viu, meu amigo? Porque eu vou te falar um negócio, o cara conseguir 3 CPFs é coisa de maluco, viu? Eu nunca vi contar que o cara tirando um CPF, ele consegue tirar mais outro 2 ou 3. É a primeira vez que eu vou te falar, viu? 3? Rapaz, vou te falar um negócio, esse aqui é dos perigosos, viu? Porque, meu amigo, esse ganha do Albert Einstein. Não tem base não, viu? Quem é como é que chama o cara lá do Twitter lá? Quem é o Elon Musk perto dessa fera aqui, viu? Moço. Olha, governador da Bahia aciona forças de segurança para acompanhar a situação no Rio de Janeiro. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, afirmou nesta quarta-feira, 29, em Salvador, que as forças de segurança do estado estão em alerta e monitorando a situação no Rio de Janeiro após episódios de violência registrados desde a última terça-feira, 28. Jerônimo informou que determinou ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, o acompanhamento em tempo real dos desdobramentos da crise na capital fluminense e a adoção de medidas preventivas para evitar qualquer reflexo no território baiano. Determinei que o secretário Marcelo acompanhe de perto a situação no Rio de Janeiro e atue no que for preciso para que os fatos ocorridos lá não tenham reflexo na Bahia. A integração entre as forças estaduais e a União é essencial para o combate ao crime organizado, declarou o governador. A declaração foi feita durante cerimônia de entrega de ambulâncias, micro-ônibus e veículos administrativos destinados às policlínicas regionais de saúde em Salvador. Jerônimo também destacou a importância da cooperação entre os estados e o governo federal no enfrentamento ao crime organizado e na garantia da segurança à população. Eu acho que isso aqui ainda vai dar muito pano pra manga, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, aí todo mundo se preocupa porque tinha bandido de tudo quanto era estado do país, né? Infelizmente, quase tudo quanto era estado. Agora, é aquela coisa, infelizmente, pegou-se os traficantes, o pessoal que tá lá no morro, né? Tá na comunidade, tá na favela. E o manda-chuva? E o coroa, o dono do pedaço, que geralmente não fica na favela, né? Fica nos grandes centros, nos grandes apartamentos e tal, aquela coisa toda, só realmente recebendo a grana e aí? E esse aí, chega lá ou não? A batida é só na favela ou vai fazer também em bairro rico? Né? Porque tem que também pegar o dono da boca, né? O cara, o que é o manda-chuva lá, quem distribui a porcaria, né? Porque quem repassa também é responsável, tem que ser combatido, tem. Mas e o manda-chuva? E o grandão? E quem recebe os milhões? Tem toda essa situação aí. Você vai falar de esporte agora, seu Samuel? Vamos falar então da vitória do Flamengo ontem? Flamengo não, que empatou, né? Foi uma vitória que saiu classificado, né? Segurou o placar. Vamos lá então. Flamengo empata com Racing e garante vaga na final da Libertadores. O Flamengo está na final da Copa Libertadores em jogo marcado pela emoção até o último minuto. O time carioca segurou o empate por 0-0 com o Racing nesta quarta-feira, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, garantindo a vaga na grande decisão continental, a quinta da história do clube. Com a atuação impecável da defesa, o rubro-negro conseguiu conter a pressão argentina mesmo após ficar com um jogador a menos aos 10 minutos do segundo tempo. O goleiro Rossi foi o grande destaque da partida, com defesas decisivas que garantiram o resultado e lhe renderam o prêmio de melhor jogador em campo. Com a classificação, o Flamengo chega à quinta final da Libertadores, consolidando-se como uma das potências do futebol sul-americano. O time aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU para conhecer o adversário da decisão. Então, parabéns aí para o Flamengo ontem, que saiu classificado. E eu vou te falar um negócio, né? Saiu classificado graças a Rossi, né? Graças a Rossi. Teve muitas chances de gol também, inclusive, né? Perdeu muitas chances de gol. E, rapaz, eu vou te falar um negócio. Que semifinal emocionante, Como hein? foi seu coração ontem? Coisa de louco. Eu só assisti o primeiro tempo. Não assistiu? A começo de conversa que ia começar 9h30, depois já alterou tudo. Aí foi pra 9h50. 9h50 o pessoal quase incendiou o estádio. Não tinha condições de começar o jogo com toda a fumaça, né? Porque se eu tivesse ali, eu tinha passado mal com toda a fumaça. No mínimo, né? Eu teria torcido pra caramba, não tinha nem conseguido jogar se eu fosse um jogador que tivesse ali, né?
Então começou, resumindo, quando veio começar já era quase 10 horas, aí só foi o primeiro tempo mesmo e foi dormir, né? Agora teve um colega nosso aí que quase precisou chamar o SAMU ontem pra ele. Foi, né? Quase morreu. Um amigo seu? Acho que é seu também, viu? É. Ah, é? Essa colega não. Aquele lá? Aquele lá. Fala quem é, pode falar. O Alberto Lopes. Tava assim, rapaz? Tava. Passou mal? Quase passou mal? Ele mandou um vídeo. Mas você sabe o que é? Isso é que dá o cara ser apaixonado demais, né? Aí quando perde, meu amigo, tem que torcer pra ganhar direto, porque no dia que perde, a zoação toma conta, viu? Toma conta. Agora, voltando a falar do futebol aqui rapidinho, Palmeiras joga hoje, né? E o pessoal tá naquela fé, principalmente os palmeirenses, que vão conseguir reverter o placar. Se reverter o placar e conseguir a classificação, vai ser uma final belíssima. Vai ser uma final belíssima, Flamengo e Palmeiras, né? E se não reverter, também vai ser jogo duro. O Flamengo pegar aí o adversário de hoje do Palmeiras, que é quem? É a LDU, né? É a LDU. É a LDU, de Quito, exatamente. Então, vai ser realmente um jogo duro, o negócio vai ser quente e detalhe, todos estarão secando o Flamengo se jogar com a LDU. Por quê? Porque se vencer, são 4 Libertadores. É tetra. Porque 3 já tem. E aí, me corrija se eu não estiver errado, mas eu acho que vai ser o time com mais Libertadores, se vencer a 4ª. Então vai estar todo mundo secando o Flamengo, tá bom? Vamos esperar o resultado de hoje à noite, né? Vamos esperar pra ver. Palmeiras hoje não vai ter vida fácil, viu, gente? Na minha humilde opinião, infelizmente, né? Porque, ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, porque o Palmeiras hoje vai jogar com a LDU e a LDU vai ficar na retranca. 3-0, eles vão ficar na retranca jogando por uma bola, né? Acredito que vai chamar o Palmeiras pra dentro do campo e tal, e ficar ali jogando por uma bola, como fez o Fortaleza com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ou estou errado, será? O que você acha? Olha, eu acredito que o Palmeiras vai mandar uma pressão em campo. Os torcedores estão todos empolgados, confiantes, e eu acredito que o Palmeiras ali vai fazer um jogo histórico, viu? Vai ser sofrido. Exatamente. Mas não é da impossível, né? O Atlético Mineiro, se eu não me engano, o Atlético Mineiro na Libertadores tinha tomado também uma chacoalhada lá fora, chegou no Mineirão, reverteu. Você lembra disso? Com aquele eu acredito, né? Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Juramilton lá, o flamenguista lá da Jureminha, né? Que mandou o seguinte: rapaz, eu queria pegar o Palmeiras na final da Libertadores, viu? Mas tá muito difícil, né? Porque o Palmeiras acabou perdendo, né? O primeiro jogo por 3-0 lá no Equador. Quero uma revanche contra o Palmeiras. Lembra da final de 2021? Palmeiras ganhou do Flamengo. Em 2025 a história pode ser diferente. Então tá aí, né? Quero ver a situação aí, toda essa situação, queria essa revanche aí, viu? Tô com a sede no Palmeiras, diz ele aqui, viu? Ê, menino, viu? Um abraço pra você, viu, Juramilton? Obrigado aí pelo carinho, pela sintonia. Nosso WhatsApp tem o que aí, Samuel? Olha, tem um ouvinte aqui, deixa eu ver aqui, o João Cruz, ele tá repudiando qualquer ato de que seja vandalismo, que seja roubo, ele repudia qualquer tipo dessa ação. Temos aqui, a nossa ouvinte participando aqui, boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação sobre esses pais aqui de Várzea Funda, né? Que pega a moto, dá para os seus filhos, fazendo aí terror, não respeita ninguém, quase atropelando algumas pessoas, né? Que tem aqui, dá uma disciplina para esses meninos. Qualquer hora pode fazer alguma besteira, um acidente ou até mesmo alguma fatalidade aqui, tem que tomar cuidado, viu, Luiz? Infelizmente vai permanecer, vai continuar, porque eu não sei como é que estão funcionando as leis brasileiras atualmente, porque assim, menor de idade pega um veículo desse, atropela quem quer, faz o que quer, menor não vai preso, não tem nada para poder resolver, para casa também porque ele é menor, ele não vai preso, para casa também do menor infrator não vai, porque praticamente não tem aqui na nossa região. Quer dizer, e fica por isso mesmo, e pais irresponsáveis também parece que não são acionados, não acontece nada, quer dizer, infelizmente quem perde a vida é que se vai. Infelizmente quem perde a vida é que se vai. Você não vê nenhuma punição, você não vê nada acontecer, e é por isso mesmo que pai e mãe vivem entregando aí moto, carro na mão de menor de idade, aí não sabe o que cambal, o que peste ele tá aprontando, mas fica aí menor pra cima e pra baixo, empinando, fazendo o que bem quer e não dá em nada. Infelizmente. E a impressão que eu tenho é que as autoridades parece que fazem vista grossa para o problema. Essa é que é a situação, porque o que você vê de menor aprontando aí com o veículo pra cima e pra baixo, não tá escrito. Que medida é tomada? Até o momento eu não vejo nada. Sinceramente, principalmente aqui na nossa região. Pura realidade. Tem mais? Pode seguir.
Gente, a operação conjunta cumpre mandado de prisão em Licínio de Almeida. Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e Guarda Municipal resultou no cumprimento de um mandado de prisão na manhã desta quarta-feira 29 no centro de Licínio de Almeida, aqui no sudoeste baiano. De acordo com as informações da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, a ação foi deflagrada por volta das 10 horas e contou com o apoio do 3º pelotão da unidade. O alvo era um homem condenado por roubo majorado e também investigado por tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil, o indivíduo vinha ainda proferindo ameaças contra agentes públicos das instituições envolvidas, o que reforçou a necessidade da atuação conjunta imediata. A operação foi concluída com êxito, sem registro de incidentes, garantindo a integridade das equipes e o cumprimento do mandado judicial. Isso lá, portanto, em Licínio de Almeida. O Ministério Público da Bahia aciona Coelba e Crefaz por empréstimo cobrado na conta de luz e pede suspensão imediata das cobranças. O Ministério Público da Bahia, por meio da promotora de justiça Josiane Suzarte, ajuizou a ação civil pública contra a Coelba Neoenergia e a Crefaz Financiamentos e Investimentos, após denúncias de práticas abusivas e falta de informações contratual em empréstimos cobrados diretamente na fatura de energia. A investigação começou com o relato de um consumidor que teve acréscimo de quase R$200 por 4 meses em sua conta, em nome da Crefaz. Segundo o Ministério Público da Bahia, foram identificadas irregularidades como concessão e a cobrança de créditos sem solicitação ou autorização. Também dificuldade de negociação do débito, negativação indevida por débitos vinculados à Crefaz na fatura e falta de colaboração da Coelba para desvincular as parcelas do empréstimo do pagamento do consumo. O órgão também aponta risco de superendividamento e falhas no tratamento de dados dos clientes, além de suporte ineficiente aos consumidores. Em caráter liminar, o Ministério Público da Bahia pede que a Coelba não cobre atividades acessórias sem prévia solicitação, identifique na fatura valores de serviços atípicos, divulgue via saque e outros canais de informações sobre o direito de cancelamento, acesse novas cobranças após o pedido de cancelamento e estorne imediatamente os valores cobrados indevidamente. Para a Crefaz, o Ministério Público da Bahia requer que a empresa não vincule empréstimo à fatura sem autorização expressa do consumidor, atue com transparência nas informações sobre os serviços, divulgue nos seus canais o direito de cancelamento e comunique imediatamente a Coelba e demais concessionárias quando houver o cancelamento do empréstimo ou solicitação de retirada da cobrança da conta de consumo. O processo segue na Justiça e aguarda a apreciação dos pedidos liminares. Então tá aí, né? O Ministério Público acionando tanto a Coelba quanto essa Crefaz aí, né? Por empréstimo cobrado na conta de luz. Bem dizer, parece que era o que bem tinha ultimamente, eram as mensagens que chegavam desse tipo aí, né? Principalmente em grupos de WhatsApp, né? Conta de luz, não sei o que e tal, você tem conta de luz, pega o seu empréstimo aqui e tal, tava torto e à direita. E agora o Ministério Público, então, fazendo esse acionamento aí, contra a Coelba e contra também essa instituição financeira aí, né? A Crefaz. Olha, gente, Câmara tenta cobrar quase R$14 mil de Eduardo Bolsonaro por faltas. A Câmara dos Deputados incluiu, na segunda-feira 27, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo no cadastro de devedores do setor público federal. A casa tenta cobrar do parlamentar uma dívida de R$13.900 por faltas injustificadas no mês de março. Ao G1, a Câmara informou que também enviará um ofício para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que avaliará se a cobrança pode ser incluída na dívida ativa da União. As cobranças contra Eduardo Bolsonaro dizem respeito a 4 ausências injustificadas em março, quando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já estava nos Estados Unidos e antes de ele oficializar o afastamento temporário do mandato. O gabinete de Eduardo foi notificado e recebeu o boleto da cobrança em agosto. No início do mês passado, a guia de pagamento venceu e a Câmara deu início aos trâmites formais para receber os valores. Rapaz, já pensou, menino? E ele está recebendo ainda, será? É boa pergunta. A folha de pagamento dele está chegando? O salário dele, boa pergunta. Ele está nos Estados Unidos, mas mesmo assim está recebendo aqui. É isso que eu não consegui entender. Por que que o camarada tá lá
e ainda não foi tomado outras medidas com relação a esse camarada aí. Eu não entendi nada. Coisas realmente que parece que só acontece no nosso Brasil, né? Acredito eu que se você faltar no seu emprego mais de um mês... marca não, mais de um mês não. Marca um dia. Não, diga, me fala uma coisa aqui. Se você hoje, ou você que é CLT, faltar um dia no seu serviço e não justificar, você recebe? A não ser que você tenha realmente uma empresa muito compreensiva, né? Uma interação aí muito boa com o seu patrão para explicar, olha, eu vou faltar porque realmente vou precisar resolver alguma coisa, então não sei o que, não vou ter como pegar atestado para o patrão aceitar. Mas do contrário, meu irmão, ou você apresenta o atestado ou tá lascado que o dia é descontado, né? Mesmo no regime CLT. E outra coisa, tem limite de faltas, né? Se faltar demais, você pode acabar perdendo o emprego, inclusive sem direito a nada, porque aí vai dar abandono de emprego. E aí? Então, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Agora lá não, né? Lá o cara vai para os Estados Unidos, fica lá, né? Incitando os outros países a lascar com o próprio Brasil, com o próprio país dele, e tudo certo. E se brincar, tá recebendo o salarão gordo lá, maravilha, que não é pouca coisa, porque o salário é alto. Meu amigo. Despesas de viagem. Exatamente. Estadia, alimentação, estadia. Moço, eu vou te falar um negócio, hein? Esse nosso país, eu não sei não, viu? Tá difícil, viu? Polícia Militar prende 4 suspeitos de tráfico em Guanambi. A Polícia Militar prendeu 3 homens e uma mulher na madrugada desta quinta-feira 30 em Guanambi, durante a ação do 17º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com a PM, a prisão aconteceu por volta das 2 horas no bairro Renascer 2, após a guarnição avistar um VW Polo prata ocupado pelos suspeitos. Ao perceber a presença da viatura, eles tentaram fugir, mas foram interceptados. Durante a abordagem, os policiais viram quando um dos ocupantes jogou para fora do carro um invólucro branco com substância semelhante à cocaína. Na busca veicular foram encontrados ainda um pote de vidro com maconha e um deschavador. Os suspeitos têm 18, 26 e 27 anos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Guanambi, onde a ocorrência foi registrada e o material apreendido encaminhado para a perícia. Enquanto não passar por perícia, a polícia tem que dizer que isso aí é semelhante, é análogo à cocaína. Vê se esse Brasil tem condições de dar certo. O policial prende, sabe que é droga, essa porcaria, isso é droga, viu? Pode ter certeza que é droga. 99,9% aí das perícias realmente aponta como positivo para droga. E o policial não é menino, ele sabe que é droga. Até porque o cara tentou se desfazer, ele tentou se desfazer por quê? É claro que é droga, mas tem que colocar que é análogo, porque o policial não pode dizer realmente, confirmar que é droga, não. Tem que colocar que é análogo e tem que levar para perícia, para perícia. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, é o Brasil, viu? Isso aí é o Brasil. Idosa de 81 anos é encontrada morta dentro de casa em Guanambi. Uma idosa de 81 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde de quarta-feira, dia 29, em Guanambi, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Edna Marques de Oliveira. Segundo o 17º Batalhão de Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 13 horas na rua Allan Kardec, no bairro Beija-Flor. Equipes do SAMU estiveram no local e confirmaram o óbito. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica DPT. De acordo com laudo preliminar, o corpo não apresentava sinais de violência, apenas uma lesão na face, cuja origem ainda não foi esclarecida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Guanambi, onde passou por necrópsia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Falar em Guanambi, na mesma região praticamente, eu vou falar de Matina. Uma mulher foi morta lá a golpes de faca, né, na zona rural. Isso foi na segunda-feira, gente. Uma mulher de 31 anos foi morta aí de forma brutal na manhã de segunda-feira 27, na zona rural de Matina, aqui no sudoeste da Bahia. Juscelia de Jesus Santos foi encontrada por volta das 10h30 às margens da estrada de acesso à fazenda Lagoa dos Bois. Segundo informação da Polícia Militar, a vítima apresentava diversos ferimentos profundos na região da cabeça, provocados por objeto cortante ainda não identificado. Existe um suspeito, ex-companheiro, que tenha cometido o crime. Ainda conforme populares, Juscelia havia sido vista saindo de casa pouco antes do crime. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada e constatou o óbito no local. A bolsa da vítima, contendo documentos e objetos pessoais, foi levada pelo autor após o crime. A Polícia Civil instaurou inquérito e segue em diligências para capturar o suspeito, que permanece foragido. O Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Guanambi. Meu Deus, que notícia triste, hein?
Notícia triste. A golpes de faca, né? A golpes de faca. PM apreende mais de 5 quilos de drogas em Vitória da Conquista. Policiais militares da 78ª Companhia de Polícia Militar apreenderam mais de 5 quilos de maconha e cocaína no bairro Santa Helena, em Vitória da Conquista. Isso foi na quarta-feira, na noite desta quarta, 29. Durante a intensificação de policiamento na região, as guarnições receberam informações de disparos de arma de fogo nas imediações e que um dos envolvidos do tiroteio estaria escondido em uma edificação nas proximidades. No decorrer das diligências, as equipes identificaram o local, mas não encontraram nenhum suspeito. Contudo, após a varredura, foram encontrados 5 tabletes de maconha que somavam 5 quilos da droga e embalagens contendo cocaína, totalizando cerca de 300 gramas. Todo o material apreendido foi direcionado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Informação que você encontra no nosso site, radioportalsudoeste.com.br, viu? Mulher é morta a golpes de faca na zona rural de Matina. Uma mulher de 31 anos foi morta de forma... Já trouxemos, né? Já trouxemos? Já. Então vamos trazer mais uma informação. Falar de Malhada aí, ó. Malhada, né? Homem denuncia tentativa de golpe dos nudes por meio de Telegram em Malhada. Um homem de 24 anos procurou a Polícia Civil da cidade de Malhada, na região sudoeste da Bahia, para registrar o boletim de ocorrência por tentativa de extorsão no início da tarde desta terça-feira, dia 28. Na delegacia, ele disse que recebeu uma mensagem via Telegram de uma desconhecida por volta das 13h48. Ao verificar o conteúdo recebido, ele afirmou ter observado várias mensagens ou imagens montadas de forma de nudes, conforme narrou a vítima. Na mensagem, o golpista pediu a quantia de R$300 para que as fotos não fossem espalhadas. Ele disse que mandou algumas mensagens para o suposto autor e logo em seguida bloqueou. Ele explicou que não tem nenhuma pista de quem seja o suposto autor. O caso foi registrado na delegacia, onde o caso será acompanhado. Então tá aí, né? Então tá aí toda essa situação. Deixa eu ver aqui para uma última informação de hoje, falar o seguinte, gente: Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí. Acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, o homem foi preso nesta quarta, 29, em Iguaí, aqui no sudoeste baiano. O indivíduo de 61 anos de idade confessou ter levado a menina para sua residência e ter praticado o crime por 2 dias. Diante dos fatos, a justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido por uma equipe da delegacia territorial local. As investigações apuraram que o homem teria convencido a garota, que já possui deficiência intelectual, a sair de casa no dia 20 de setembro deste ano, levando-a para sua residência com o consentimento, aí dos responsáveis. A menina melhor dizendo, sem o consentimento, viu? Isso ele levou aí a menina sem o consentimento aí dos responsáveis. A menina retornou para casa 2 dias depois, em 22 de setembro, com uma bicicleta e uma certa quantia em dinheiro que o homem alegou ter presenteado. Conduzido à delegacia, o indivíduo foi interrogado pela autoridade policial. Ele confessou a prática criminosa, confirmando ter permanecido com a menor e tê-la abusado sexualmente. Após a formalização da prisão, o custodiado será submetido à audiência de custódia. Posteriormente, será encaminhado à sede da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, de Itapetinga, onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça, aguardando transferência para o Conjunto Penal de Itabuna. Muita cara de pau, né? Sujeito vagabundo, 61 anos, a menina de 11 anos, é brincadeira, né? Ainda confessou, pelo amor de Deus, viu? É difícil, viu? Com essa informação, gente, estamos encerrando por hoje, por aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, de volta amanhã. Para você, muito obrigado pelo carinho e pela companhia, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal, tchau, Samuel. Uma boa tarde para você, Luiz. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.